Muito boa noite, queridos amigos. Bem-vindos a todos. Pois bem, cá estamos nós, mais uma vez, para darmos continuidade ao nosso seminário do livro do Apocalipse. E, como habitualmente, antes de iniciarmos a nossa análise no livro sagrado, vamos pedir a bênção de Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque na tua bondade e no teu amor para com a raça humana, Senhor, tu nos deixaste uma orientação segura, que é a tua santa palavra. Obrigado porque através dela nós podemos retirar muitos ensinamentos e, acima de tudo, Senhor, uma orientação segura para as nossas existências aqui, Senhor. Obrigado porque, acima de tudo, nas páginas do livro sagrado nós encontramos a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e pelo qual nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados e acesso à salvação eterna. Neste momento, Senhor, queremos pedir uma vez mais que o Teu Espírito se manifeste no nosso meio, que nos ajude a compreender aquilo que revelaste pela Tua Palavra e que, ao nos revelares essas verdades, a nossa mente e o nosso coração se possam ampliar para as verdades que aí estão reveladas e assim nós possamos, Senhor, andar de acordo com a Tua perspectiva e andar, acima de tudo, de acordo com a Tua vontade. Assiste-nos, pois, nesta hora. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós a semana passada vimos os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse e hoje vamos iniciar uma nova etapa no estudo do livro do Apocalipse. Vamos começar no capítulo 6 do livro de Apocalipse e esta nova etapa vai nos levar a uma etapa que é conhecida como a etapa dos selos. Pois bem, nós já vimos nos capítulos 2 e 3 as 7 igrejas. Agora vamos ver 7 selos. Não sei se lembram de que, ao analisarmos o capítulo 4, os capítulos 4 e 5, nós vimos que João, em visão, viu no céu um livro fechado com 7 selos. Eu até aqui brinquei um bocadinho, é fechado a 7 trancas. Neste caso não é 7 trancas, é 7 selos. E João percebe que há ali qualquer coisa de importante que está revelado nesse livro, e uma vez que ele não vai conseguir ter acesso ao conteúdo desse livro, porque o livro está efetivamente muito selado, ele começa a chorar. Estou apenas a recordar algo que vimos. Capítulo 5, versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E depois, um dos 24 anciãos de que nós falámos, diz no versículo 5 do capítulo 5, Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É evidente que quando o livro ficar com os 7 selos abertos, bom, então a partir do momento em que os 7 selos estão abertos, pois bem, o livro pode ser aberto e lido. E, portanto, João está aqui a manifestar o desejo de conhecer o conteúdo desse livro. Mas para que o livro possa ser aberto, repito, os 7 selos têm que ser abertos. E aquilo que nós vamos agora assistir, a partir do capítulo 6, é a abertura sucessiva dos 7 selos, um após o outro, em sequência cronológica. Abre-se um selo, depois o segundo selo, depois o terceiro selo, o quarto selo, quinto, sexto, por aí diante, até chegarmos ao 7º selo. É evidente que quando o 7º selo estiver aberto, então aí o próprio livro pode-se abrir. Ora bem, uma vez mais, e tal como eu já referi no início, e enfatizei muito este ponto, no livro do Apocalipse nós estamos em face de acontecimentos proféticos. Nós vimos na introdução ao assunto das sete mensagens às 7 igrejas, de que se tratavam de acontecimentos não só contemporâneos ao apóstolo João, mas igualmente de acontecimentos que diziam respeito ao futuro. Lembram-se? Não quero mais recordar Apocalipse 1:19. Apocalipse 1:19, que diz, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. As que são e as que hão de acontecer depois destas. Há um pormenor, contudo, em relação aqui aos 7 selos, que é o seguinte. Reparem que toda esta cena em relação aos 7 selos, e portanto ao livro que está selado com os 7 selos, começa, para sermos verdadeiros, começa com o capítulo 4. Porque reparem que este livro, cujos selos vão começar a ser abertos no capítulo 6, este livro é mencionado no início do capítulo 5, por exemplo, capítulo 5, versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos, e toda esta cena do capítulo 5 é previamente escrita no capítulo 4, ou seja, os capítulos 4 e 5, como vimos a semana passada, formam um conjunto, uma unidade.
E reparem num pormenor que vem no início do capítulo 4, no versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo, só para aqui, este aspecto eu enfatizei bastante, só para aqui, ou seja, João a partir daí iria ver acontecimentos que tinham lugar no céu, e esses acontecimentos foram aqueles que foram descritos nos capítulos 4 e 5, só para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ora, estes acontecimentos depois destas coisas significa depois daquilo que tu viste no céu, depois há outros acontecimentos. Depois destas coisas. Ou seja, os acontecimentos que estão associados aos 7 selos são todos eles acontecimentos que estão no futuro em relação ao tempo de João. Uma vez que aqui não é dito, como é dito no capítulo 1, versículo 19, as coisas que são e as que hão de vir, aqui são referidos acontecimentos que hão de vir depois destas coisas. Está claro este pormenor? Ora bem, os 7 selos então vão descrever novamente a história, mas vão descrever a história agora a partir de uma outra perspectiva. Mais uma vez, eu peço desculpa de me repetir às vezes, mas eu gostaria de enfatizar uma vez mais um ponto. Para aqueles que estudaram o livro de Daniel, recordar-se-ão certamente que o livro de Daniel, que se pode dividir em duas grandes partes, a parte histórica e a parte profética, no que diz respeito à parte profética, é um livro que está assente, eu diria, na profecia de Daniel 2. Daniel 2 é a profecia que serve de fundamento, de viga, de estrutura a todas as demais profecias do livro de Daniel. Sem uma compreensão profunda e exata da profecia de Daniel 2, as restantes profecias do livro de Daniel não são compreensíveis. Portanto, Daniel 2 forma, por assim dizer, a matriz básica a partir da qual as outras profecias do mesmo livro de Daniel, nomeadamente as profecias dos capítulos 7, 8, 9 e também 11, podem ser compreendidas. Da mesma forma, no livro do Apocalipse, que é um livro com a mesma estrutura literária do livro de Daniel, nós temos uma matriz básica. E essa matriz básica é composta precisamente pelas profecias das mensagens às 7 igrejas que nós vimos. Quando nós compreendemos as mensagens às 7 igrejas, pois bem, nós mais facilmente depois compreendemos os acontecimentos que estão associados aos 7 selos e também às 7 trombetas, que iremos ver posteriormente. Está claro este ponto? Ou seja, nós hoje vamos ver novamente a história, só que agora vamos ver, reparem, se fosse exatamente igual à descrição das 7 igrejas, não valeria a pena. Portanto, há dados novos que vão ser acrescentados. Ou seja, podemos dizer que a história é vista a partir de uma outra perspectiva, certo? Ora bem, vamos então começar, depois desta introdução, desta nota introdutória, vamos começar então com a análise dos selos. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E aqui João apenas vai confirmar aquilo que, precisamente, um dos 24 anciãos lhe disse. Visto que um dos 24 anciãos disse que só há alguém, uma única pessoa, que tem a legitimidade de abrir os selos do livro. E essa pessoa, ele tinha referido que é o leão da tribo de Judá, que é nada mais, nada menos do que o Cordeiro, Jesus Cristo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. É interessante que nos 4 primeiros selos, ou melhor, na abertura dos 4 primeiros selos, as vozes dos 4 seres viventes, que nós vimos no capítulo 4 de Apocalipse, vão ser ouvidas. E não deixa de ser interessante nós associarmos a mensagem de cada um destes primeiros 4 selos a cada um dos seres viventes. E nós iremos ver isso em detalhe. É muito, muito interessante. Mas há aqui um pormenor que eu gostaria já de chamar a atenção. À medida que cada um dos selos vai sendo aberto, nós estamos a caminhar numa progressão histórica, mas progressão histórica é essa que termina num ponto. Como é que nós nos podemos aperceber disso? Reparem num pormenor. E agora vamos fazer assim um voo rápido sobre Apocalipse 6. No versículo 1, tal como acabei de ler, com a abertura do primeiro selo, o primeiro ser vivente diz, vem. Vem quem? É o primeiro ser vivente que vem? Não. Esse vem refere-se ao Cordeiro. Vem. Na abertura do segundo selo, versículo 3, diz assim, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Mais uma vez. Na abertura do terceiro selo, versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Versículo 7, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Estão a ver?
Portanto, em cada uma da abertura dos 4 selos, dos 4 primeiros selos, aparece a expressão vem, 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 vem. Quem é que vem? Repito, o Cordeiro. Finalmente, no 5º selo, é feita uma pergunta no versículo 10. Clamaram em grande voz dizendo, até quando? Ou seja, é como se agora este vem fosse um vem, ou seja, está anunciado um acontecimento, alguém que vem, mas chega-se ao momento na história em que aqueles que estão à espera começam já a ficar fartos da espera. Começam a ficar, eu diria antes, impacientes. E perguntam, mas até quando? Ou seja, até quando essa espera? Até quando é que nós temos que esperar para que esse ser venha? Até quando? Começa a chegar-se a um momento em que a impaciência começa a ser forte demais. Finalmente, no 6º selo, esse dia chegou. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. O grande dia de quem? Versículo antes, versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, atenção, depois nós vamos analisar isto mais em detalhe. Só estou a tentar mostrar-vos o fio condutor na sequência dos selos que mostra uma progressão em relação ao acontecimento vindouro, certo? Pois bem, aqui no versículo 16 diz, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondendo-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Chegou o grande dia. Vem, 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 até quando? Chegou o dia. E finalmente na abertura do 7º selo, do último selo, que está referido em Apocalipse 8.1, porque entretanto entre o 6º selo e o 7º selo há como que um parênteses, e esse parênteses é precisamente o capítulo 7, ou seja, o capítulo 6 termina com o 6º selo, o capítulo 8, o primeiro versículo é o 7º selo, e entre o 6º selo e o 7º selo há um parênteses, e esse parênteses é o capítulo 7 que nos introduz a uma multidão que é designada como sendo os 144 mil. Vamos estudar isso, atenção. Mas deixem-me então mostrar-vos o que é que acontece agora com a abertura do 7º selo, capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio, aonde? No céu, cerca de meia hora. Reparem, vem, 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 até quando? Ou seja, não podemos esperar mais. Finalmente, 6º selo, aí estamos, o grande dia chegou. E agora, silêncio, porquê? Não é mais mencionado o verbo vem. Porquê? Porque aquele que havia de vir já veio. Nós já lá estamos. E há silêncio. Estão a ver? Uma progressão da história em relação a um acontecimento. Que acontecimento é esse? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo. Bom, vamos então retomar a análise dos selos. Capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ora bem, esta imagem aqui do cavalo era uma imagem que era muito típica nos tempos de João e nos tempos do Império Romano. Sabem que o Império Romano era o império que dominava o mundo de então, era a grande superpotência da época, o Império Romano. Lembram-se de Daniel 2, Daniel 7, aquela sequência de impérios, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Pois bem, todo o Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as próprias epístolas dos Apóstolos, Paulo, Pedro, João, pois bem, todas elas foram escritas e descrevem acontecimentos no contexto do Império Romano. Jesus foi morto à mão de romanos. É verdade que quem atiçou os romanos para que Jesus morresse foram os judeus, mas os judeus não tinham a última palavra sobre questões de jurisprudência. Quem tinha a última palavra eram os romanos. Daí que os judeus tenham feito os possíveis e os impossíveis para convencerem a autoridade romana, na pessoa de Pôncio Pilatos, que era o governador romano na província da Palestina, a que os seus interesses pudessem ser levados a cabo. Porque sem o agremã, digamos, do poder romano, eles não podiam fazer nada. Porque o poder romano era o poder que dominava tudo. Aliás, isto é imbatível sob o ponto de vista histórico. E nós cá em Portugal temos aí tantos vestígios arqueológicos da presença romana no nosso país. Bom, dizia eu, entretanto, que no contexto do Império Romano era muito comum, quando os generais romanos saíam para as batalhas, quando regressavam como vencedores, no caso de vencerem, e durante um grande período da história foi esse o caso,
Só mais para o fim do Império Romano é que eles começaram a contabilizar cada vez maior número de derrotas, mas durante o tempo em que eles contabilizavam um grande número de vitórias, quando eles chegavam às cidades, pois bem, vinham montados, imaginem, num cavalo branco. E porquê que vinham montados num cavalo branco? Para significar vitória. E então havia uma grande comitiva, quase um tipo de procissão, atrás do general, e aí estava ele montado como grande vencedor. Portanto, o cavalo branco era sinónimo de vitória. E, obviamente, o cavaleiro que montava o cavalo era, digamos, coroado como vencedor. Ora bem, esta imagem que aqui é apresentada diante de João em visão mostra precisamente a cena de alguém vitorioso, que está montado num cavalo branco. Mas há aqui outros detalhes muito interessantes. Primeiro, vou voltar ao versículo 2. Um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco. É interessante que aqui não é mencionado, e procurem bem ver se encontram, porque não encontram, não é mencionado o quê? A flecha. Porque o arco só pode ser eficaz como arma de guerra se tiver uma flecha. Um arco sem flecha é como uma pistola sem munições, sem balas. Não funciona. Ora bem, porquê é que este cavaleiro é mencionado apenas tendo o arco e não tendo flechas? Pois bem, este cavaleiro era para vencer, porque diz aliás o texto, que saiu vencendo e para vencer, mas sem derramamento de sangue. Era uma vitória que era feita sem derramamento de sangue. Era uma vitória pacífica. O que é que isto descreve? Descreve um momento no período inicial da história da Igreja Cristã em que a Igreja saiu para vencer e vencia. Na força e no poder de quem? Na força e no poder de Deus. Como é que nós podemos saber isso? Está cá. Estão cá os detalhes todos. Querem ver? Versículo 2. E o seu cavaleiro, portanto, tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa. Ele não conquistou a coroa foi-lhe dada como um presente, foi-lhe dada como uma graça. A Igreja saiu para vencer e para vencer devido à graça que o Senhor depositava sobre a sua Igreja. Foi uma vitória, foi um período de vitórias espirituais. E quem é que estava na origem dessas vitórias? O próprio Deus. Com derramamento de sangue, não. Eram vitórias espirituais. Pessoas eram ganhas para o reino de Jesus Cristo. Um número cada vez maior de pessoas se unia à Igreja. A Igreja crescia, crescia, crescia. E, portanto, esse período da história da Igreja cristã, em que a Igreja cresce e se multiplica e é forte sob o ponto de vista espiritual, é descrito, e muito apropriadamente, por este cavaleiro montado num cavalo branco. Agora, reparem, há quem faça uma comparação entre este cavalo branco, montado aqui por um cavaleiro, e outro cavalo mencionado, perdão, no mesmo livro do Apocalipse, mas no capítulo 19. Mas vamos ver o capítulo 19. Capítulo 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto e eis que um cavalo branco também. Um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e se ainda não conseguimos identificar quem é este cavaleiro, agora estas palavras não deixam margem para dúvidas. Última parte do versículo 13. E o seu nome se chama quê? O Verbo de Deus. E em relação ao Verbo de Deus, não se esqueçam que é João que está a escrever estas palavras, João o apóstolo, e na introdução do seu Evangelho, ou seja, do Evangelho de João, encontramos precisamente referência a esta expressão, o Verbo de Deus. João 1, vamos ver. João capítulo 1. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para que não restem dúvidas quem é este Verbo de Deus, passemos ao versículo 14, porque no versículo 14 aí vem então a explicação de quem é este Verbo de Deus. Versículo 14 do capítulo 1 de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é então este Verbo? É Jesus Cristo. Reparem num pormenor, meus queridos. No versículo 1 é dito que o Verbo era Deus.
esta pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa divina. Já agora, eu tenho que dizer isto. Há uma denominação religiosa que tem uma Bíblia que traduz de forma extremamente errada este primeiro versículo do capítulo 1 de João. E se fosse apenas um mero erro de tradução que não tivesse grandes ou graves consequências, bom, poderíamos fechar os olhos. Só que esse erro de tradução que foi feito propositadamente transforma-se numa blasfémia. Porque essa versão, que é conhecida como a tradução do Novo Mundo, que é a versão que é usada pelas chamadas Testemunhas de Jeová, traduz este versículo da seguinte maneira. No princípio era a palavra. Em relação ao termo palavra não há qualquer problema, porque a palavra grega no original é logos, que tanto pode ser traduzido como verbo como palavra. Aí não há qualquer problema. Eles dizem assim, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era, reparem, um Deus com letra minúscula. Uma vez falando com uma senhora disse, você já viu que a sua própria Bíblia que você usa comete uma grande blasfémia contra Deus? Ela diz, como assim? Então abra aí a sua Bíblia em João 1. Eu mostrei-lhe este texto. E diz, olha, onde está aí Deus com letra minúscula, essa palavra Deus com letra minúscula refere-se a todos os deuses pagãos que vêm mencionados no Antigo Testamento. Então, quando se chama a Jesus Cristo de Deus com letra minúscula, está-se a colocar Jesus Cristo ao nível de qualquer Deus pagão. Bem, isto é uma blasfémia. Porque Jesus Cristo não é um Deus qualquer. Jesus Cristo é o Deus eterno. Portanto, e por estas palavras de João, aqui no início do seu Evangelho, nós podemos ver então que o verbo de que João fala no seu livro do Apocalipse trata-se, portanto, da pessoa, enfatizo, divina de Jesus Cristo. Certo? Vamos voltar a João 19. Apenas para chamar a atenção sobre um pormenor. Diz-nos em Apocalipse 19, peço desculpa, eu acho que disse João 19, não foi? Apocalipse 19, é Apocalipse 19. Eu queria dizer Apocalipse de João e disse só João. Apocalipse 19. Portanto, em Apocalipse 19, no texto que há pouco lemos, vimos no versículo 12 que os seus olhos, ou seja, os olhos do cavaleiro, que está montado no cavalo branco, são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Estes diademas de que este cavaleiro tem são diademas de uma coroa real. Ao passo que no capítulo 6, e vamos agora comparar com o capítulo 6, que é o capítulo que estamos a analisar, no capítulo 6, no versículo 2, nós lemos que foi-lhe dada uma coroa. Bem, a palavra no original grego, a palavra Stephanos, significa que é uma coroa de vencedor. Não é necessariamente uma coroa real. Pois bem, qual é a diferença? A diferença é que no capítulo 19 de Apocalipse, nós vemos também um cavalo branco, é verdade. Vemos um cavaleiro montado, mas esse cavaleiro vem com uma coroa diferente, vem com uma coroa real. Ao passo que aqui, no capítulo 6, é também descrito um cavalo branco, mas o seu cavaleiro tem uma coroa de vencedor, ainda não tem uma coroa real. E mais, está-se no início do período do cristianismo, porque diz aqui que ele saiu, começou a etapa do cristianismo. Ao passo que no capítulo 19, a rota chegou ao fim. Aqui estamos no início da rota. No capítulo 19 estamos no fim. Estão a entender? Ora bem, dizia eu há pouco que quando cada um dos 4 primeiros selos são abertos, aparece a voz de um dos 4 seres viventes. Já agora, para recordarmos esses seres viventes, vamos ao capítulo 4 de Apocalipse e ao versículo 7. Já lemos isto, vamos ler outra vez. Apocalipse capítulo 4 e versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a quê? A um leão. O segundo semelhante a novilho. E o terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Lembram-se que nós vimos o paralelismo entre os 4 seres viventes e quem? Recordam-se? Isaías 6. Os serafins. Portanto, para dizer que estes seres angélicos seguramente não são seres com esta aparência. Esta aparência é uma forte carga simbólica que lhes é associada e com um propósito. Ora bem, no versículo 2 diz, aliás, no versículo 1 do capítulo 6 diz:
Um dos 4 seres viventes. E vamos ver que este um dos 4 seres viventes não é um qualquer, é o primeiro. Porquê é que nós podemos dizer isso? Porque no versículo 3 é dito, ouvi o segundo ser vivente. No versículo 5 diz, ouvi o terceiro ser vivente. E no versículo 7 diz-nos que ouvi a voz do quarto ser vivente. Ora, se é mencionado de forma pormenorizada nos segundos, terceiro e quarto selos, de que foi a voz do segundo, terceiro e quarto seres viventes que falaram, logo, aquele ser vivente que falou quando a abertura do primeiro selo, só pode ser o primeiro ser vivente. E agora pensem num pormenor. O primeiro ser vivente era semelhante a quê? Ao leão, exatamente. E o leão, segundo um dos 24 anciãos, em Apocalipse 5, 5 e 6, está associado a quem? A figura do leão. À figura do próprio Jesus Cristo. Interessante este pormenor. Então, o primeiro ser vivente, que tem a aparência de um leão, está muito, digamos, não poderia ser melhor. Teria que ser efetivamente este ser vivente com a aparência de leão para introduzir um período da história representada pelo próprio Jesus Cristo nos comandos, ou seja, segurando as rédeas da sua igreja. Jesus Cristo estava no controle da sua igreja neste período histórico. Então estamos aqui em que período? Estamos aqui no período dos primeiros séculos. E atenção, vocês agora perguntar-me-ão, não é só o período apostólico que eu digo, é o período apostólico do primeiro século, mas esse período vai um pouco mais além. Agora, esta sequência que nós iremos ver com os selos não cola exatamente ao detalhe com a sequência das igrejas. Já há aqui pequenas diferenças. Porque reparem, no período da igreja que corresponde à igreja de Esmirna, foi um período de quê? De perseguições. E lembram-se de eu vos ter dito que durante esse período de perseguições a igreja manteve-se fiel. É verdade que no final do período de Éfeso, já o Senhor identifica um problema na igreja. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas recordam-se que eu vos disse que esse problema que começava a introduzir-se dentro da igreja, de haver já um decaimento do primeiro amor, como que ficou em stand-by durante o período da igreja de Esmirna. E ele só vai produzir frutos, e frutos amargos, a partir do período da igreja de Pérgamo. Ou seja, durante o período da igreja de Esmirna, um período de perseguições, nós vimos, é um período em que a igreja permanece ainda fiel ao seu Senhor. Sob muitas dificuldades, é verdade. Sob muitas perseguições, mas a igreja permanece fiel. O que levou, aliás, eu já vos disse isso, creio, um dos historiadores, Tertuliano, a dizer que o sangue de cristãos, esta frase é muito conhecida, o sangue de cristãos é semente de novos cristãos. Portanto, esse período em que a igreja se mantém fiel é aqui muito bem representado por este cavaleiro montado num cavalo branco, e esse cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Saiu vencendo e para vencer. Segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E o segundo ser vivente tem a aparência de quê? Lembram-se? Vamos lá ver, capítulo 4, versículo 7. Tem a semelhança de um novilho, ou seja, de um bezerro. E normalmente o bezerro é um animal que muito frequentemente está associado na Bíblia, sabem a quê? Aos sacrifícios. Por exemplo, até na própria parábola do filho pródigo, Jesus contou que quando regressou a casa o filho, o que é que o pai fez? Matou um bezerro, um novilho. Portanto, o bezerro está associado à matança. Ora, não poderia ser melhor ser vivente para introduzir este período, um período que vai ser agora caracterizado pela matança. Não se esqueçam, no período do primeiro selo, não há flecha. Mas agora não só há flecha, agora aparece aqui uma grande espada. Querem ver? Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E com uma espada já se mata. O facto do vermelho estar associado ao sangue, nós podemos, por exemplo, ver um texto em 2 de Reis, capítulo 3, e versículo 22. 2 de Reis, capítulo 3. Segunda de Reis, capítulo 3 e versículo 22. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como quê? Como sangue.
Portanto, a associação do vermelho com o sangue é feita na própria Bíblia. Então, nós podemos imediatamente supor que este cavalo não é vermelho por acaso. É vermelho porque este vermelho está associado com sangue. Sangue quê? Sangue de derramamento, sangue de matanças. Agora reparem num pormenor. Quando nós falamos da igreja de Esmirna, eu disse-vos que os cristãos, e acabei de dizer há bocadinho, foram terrivelmente perseguidos e muitos foram mortos. Mas agora reparem num pormenor interessante que vem aqui mencionado no segundo selo. E reparem, quando os cristãos eram mortos, muitos deles, coitados, eles não tinham possibilidade ou capacidade de ripostar. Eles eram levados para o Coliseu de Roma e para outros sítios, eram atados a postes, era posta lenha aos seus pés e punham lenha para eles serem queimados vivos, eram lançados aos leões para serem comidos, etc. Qual era a capacidade de ripostar que eles tinham? Nenhuma. Ou seja, a matança era feita só numa direção dos que eram não cristãos contra os cristãos. Agora reparem num pormenor aqui que vem mencionar no segundo selo. Diz aqui que ao cavaleiro do segundo cavalo foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem quê? Uns aos outros. Ou seja, há aqui uma carnificina recíproca, mútua. Então isto subentende o quê? Não apenas perseguições num único sentido, mas mortes de um sentido e do outro. Então, guerras. Então estamos aqui em presença de um período em que há guerras que a Igreja move e depois há também, ou seja, dito de outra maneira, guerras que são movidas contra a Igreja, mas a Igreja também riposta com guerras igualmente. E estamos aqui num período que foi conhecido na história como um período de guerras internas, e esse período foi aquele período em que a Igreja, que estava a assumir cada vez mais um caráter oficial, começou a fazer guerras contra alguns que considerava como sendo hereges. Nomeadamente, e isto é interessante, porque eu acabei de referir há bocadinho uma heresia que é veiculada hoje em dia por esse grupo que eu vos falei há pouco, de negar a divindade de Jesus. Pois bem, neste período histórico, portanto, estamos sensivelmente no terceiro, quarto séculos, mais quarto século, uma das grandes heresias que afetava o cristianismo era a chamada heresia ariana. E o que era a heresia ariana? Porquê ariana? Porque o seu principal promotor era um tal Ários. Então, essa heresia ariana negava precisamente a divindade de Jesus Cristo. Podemos dizer que as testemunhas hoje veiculam esta heresia ariana. Então, começou a haver guerras e então a Igreja oficial, que defendia a verdade da divindade de Jesus Cristo, começou a fazer guerra contra aqueles também que se intitulavam cristãos, mas que não aceitavam a divindade de Jesus. E houve guerras e mortes de um lado e do outro. Agora reparem, há aqui qualquer coisa de errado, pergunto. Claro que há. Porquê? Porque a Igreja não tem o direito de fazer guerra, e muito menos de matar, aqueles que não concordam com os seus dogmas. Bem, não é por agora eu encontrar alguém que pensa de forma diferente de minha que eu agora tenho o direito ou a legitimidade de o matar. Mas a Igreja, infelizmente, começou aqui a entrar num período em que, reparem, sob o primeiro selo, ou sob o período do cavalo branco e do seu cavaleiro, era o cavalo branco, era o seu cavaleiro que dominava. A partir daqui, é a Igreja que passa a querer assumir as rédeas do controle sobre as suas próprias mãos. Ou seja, em vez de conseguir vitórias pela ajuda divina, a Igreja começou a querer ter vitórias à custa da sua própria força. E, como podem facilmente compreender, estamos a entrar num período em que a Igreja procura assumir o controle da situação. Atenção, mais uma vez eu digo, quando estamos a falar aqui de Igreja é no sentido mais lato possível. E aliás, as cartas às 7 igrejas nós vimos que referem-se, portanto, ao cristianismo ou à cristandade em geral. Normalmente a Igreja é vista como sendo composta por todos aqueles que professam o nome de Cristo. Por acaso, não sei se deveria agora entrar aqui brevemente
por esta digressão, porque talvez só uma pequena passagem. Vamos a Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Numa das parábolas que Jesus contou, que ficou conhecida como a parábola das bodas, vamos ler a partir do versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Reparem aqui na associação, mais uma vez, entre bois e cevados e o abate. Estão a ver? E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Podemos perguntar: a que período histórico é que esta primeira parte da parábola que Jesus mencionou se refere? Ao período em que a Igreja de Deus era ou estava encarnada no povo de Israel. O povo de Israel foi durante séculos a Igreja de Deus na terra. E quando diz aqui que o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, podemos ver aqui uma clara referência em linguagem de parábola à destruição de Jerusalém, que veio a ocorrer no ano 70 da nossa era. E depois do período em que os oráculos divinos estavam na posse do povo de Israel, esses oráculos passaram para quem? Para a Igreja. E agora qual era a missão da Igreja? Reparem, versículo 8. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Quem é que veio a encher a sala de banquete? Só os bons? O que é que lá diz? Maus e bons. Agora há um pormenor interessante. Eram maus e bons que foram para a sala do banquete. Mas uma coisa havia em comum entre os dois grupos, ou seja, entre o grupo dos bons e o grupo dos maus. É que quer uns, quer os outros aceitaram o convite. Se não tivessem aceitado o convite, não teriam entrado na sala do banquete, certo? Porque houve outros antes que nem sequer aceitaram o convite. O que é interessante é que aqueles que aceitam o convite não são só os bons. Há também maus que aceitam o convite. E agora como fazer a distinção? Bom, essa compete a Deus. E aqui na parábola, essa destrinça, essa triagem entre maus e bons é indicada a ser feita pelo próprio Deus. Reparem, no versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e vêm para a sala do banquete, mas só depois poucos são escolhidos. Porquê? Porque alguns, que refere aqui a parábola, são maus. Porquê que são maus? Porque não estão vestidos com a veste nupcial. Associem isto àquela mensagem que nós falámos aqui sobre Laodiceia. O que é esta veste nupcial? É a veste da justiça de Cristo. E ao lermos esta parábola, nós vemos o seguinte quadro. Todos aqueles que foram convidados para o banquete real, e este rei representa o Pai Celestial, tinham a possibilidade de, ao chegar à casa do banquete, entrar, por assim dizer, bom, eu vou agora aqui compor a imagem, entrar no hall de entrada, e no hall de entrada estavam lá vestes à disposição de cada convidado. Mas este indivíduo que entrou sem a veste nupcial, provavelmente foi o indivíduo que pensou o seguinte: entrou, olhou para os outros a vestirem-se, olhou para as vestes, olhou para as suas próprias, e disse: não, por que eu quero aquilo? Eu estou tão bem vestido. Sabe o que é que isso significa? A minha justiça é suficiente, para que eu preciso desse vestido? E mais uma vez, através desta parábola, nós encontramos este ensino fundamental de Jesus Cristo, de que aqueles que confiam na sua própria justiça
serão postos fora. Só entrarão, só ficarão na sala do banquete aqueles que confiam unicamente na justiça do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas agora reparem num pormenor. Repararam como é que a igreja é descrita como sendo composta de maus e bons? Até chegar o momento em que o Senhor, Ele próprio, fará a triagem. E aqueles que Ele vir sem veste nupcial, que são os maus, vai convidá-los a sair, a irem-se embora. Então, isto para dizer que a igreja, quando é mencionada na Bíblia, é composta de toda a gente, maus e bons. Por isso é que quando nós vemos estes oráculos proféticos no livro do Apocalipse, a gente se pergunta, mas como é que pode ser que a igreja tenha vivido estes dramas? É precisamente porque no seu seio sempre existiram maus, pessoas más. Pessoas más que fizeram um trabalho terrível. Já agora não vamos ler, mas vou apenas mencionar Mateus 13, se quiserem ler em casa, Mateus 13, onde Jesus fala da parábola do trigo e do joio. E onde ele diz claramente que o joio permanecerá com o trigo até ao tempo do fim, até à consumação, até à ceifa final. Ok? Está claro este ponto? Bom, vamos avançar. Versículo 4, portanto, já vimos o que é que significa, portanto, o cavalo vermelho. Quem introduziu este cavalo, o tal ser vivente que tem o aspecto do novilho que está associado à matança, foi-lhe dada uma grande espada, portanto, representa aqui o período, já vos disse, o período, portanto, em que a Igreja se envolveu em guerras. Terceiro selo, versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, este terceiro selo é fundamental. É uma das mensagens mais bonitas nos selos. É a mensagem que eu mais aprecio. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E eu tenho que reconhecer, quando nós lemos isto, e quantas vezes eu li isto e não percebi a patavina disto. Eu tenho que reconhecer que alguém que não está muito familiarizado com a linguagem bíblica lê isto, que é quase na mesma. É como nós recebermos um canal codificado. O canal está lá, mas enquanto não é descodificado, a gente não consegue ver com nitidez a imagem. Portanto, isto é uma mensagem, toda ela codificada. Agora vamos ter que descodificar a mensagem para entender o seu significado. Ora, vamos a isso. Versículo 5. Abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto. Pois bem, este cavalo preto é símbolo de fome. Já agora, e vamos depois confirmar isto mais em pormenor. Mas não deixa de ser interessante que ainda hoje há um dito que se diz, em que se diz, bom, a fome é negra. Conhecem essa expressão? A fome é negra. E reparem, este cavalo preto, que vai introduzir um período na história de fome, já vamos ver que tipo de fome, segue-se a um período de guerra. E reparem, mesmo nas guerras literais, normalmente depois de uma guerra, o que é que há? Há fome. Então estão a ver aqui a sequência. Tempo de paz, primeiro cavalo, seguido de tempo de guerra, segundo cavalo, cavalo vermelho, guerra, matança, seguido o quê? De fome. Ainda me recordo, os meus pais, durante a Segunda Guerra Mundial, dizem que passaram um mau bocado. E, no entanto, não havia guerra cá em Portugal. No entanto, comprava-se alimentos de forma racionada, etc. Porquê? Porque vivia-se num período de guerra na Europa. Embora Portugal não estivesse diretamente implicado na guerra, indiretamente também lá estava metido. Portanto, sempre que há guerra, há fome. E, portanto, depois do período de guerra, representado pelo segundo cavalo, há agora um período de fome. Mas vamos confirmar isto melhor. Então vi eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz de uma medida por trigo por 1 denário. Ou seja, esta balança era para quê? Esta balança era para pesar com rigor, muito bem, era para racionar o alimento. Tudo muito bem pesadinho, porque não pode ser nem mais um bocadinho, nem menos. Tem que ser aquela quantidade. Esta balança de precisão, apela-nos imediatamente para a imagem de racionamento. Estamos em período de fome. Mas eis que agora há aqui uma voz que surge.
E vamos identificar quem é esta voz. Reparem, diz assim, no versículo 6. E ouvi uma como que voz. Aonde? De onde é que surgiu esta voz? Do meio dos 4 seres viventes. Bom, quem é que estava no meio dos 4 seres viventes? Vamos ao capítulo 5, versículo 6, e vamos ler uma vez mais. Capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, ou podíamos ler, então vi no meio do trono e no meio dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, ou seja, no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, de pé quem? Um cordeiro. Então, quem é que estava no meio dos, como diz aqui, portanto, dos 4 seres viventes? O próprio Jesus. Então, quem é esta voz? É a voz de Jesus. E eis que esta voz de Jesus é ouvida pela primeira vez aqui nos selos, e ele vai dizer algo. Ele vai dizer, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, como é que nós vamos entender isto? Bom, lembram-se que eu vos disse que os selos, os 4 primeiros selos, são introduzidos pelos seres viventes. Este terceiro selo não é exceção. Este terceiro selo foi introduzido pelo terceiro ser vivente. E o terceiro ser vivente tem aspecto de quê? Homem. Exatamente. Tem aspecto de homem. E sabem que na Bíblia, quando se faz a comparação entre homem e animal, isso significa algo de caráter natural versus algo de caráter espiritual. Por exemplo, quando foi profetizado em Daniel 4 que o rei Nabucodonosor ficaria transformado e o seu coração ficava como animal, bem, esse animal significa, portanto, algo que é puramente humano. Mas quando aparece algo, reparem, o tal chifre, Daniel 7, com cara de homem, essa cara de homem já nos leva para algo de espiritual. Então, o terceiro ser vivente com cara de homem é mesmo o ser vivente apropriado para este selo, em que nós agora vamos ter que interpretar esta mensagem de forma espiritual. E se vamos ter que interpretar esta mensagem de forma espiritual, então os cereais que são aqui mencionados, o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, têm que ser interpretados de forma espiritual. Ora, precisamente os cereais aqui mencionados, o trigo e a cevada, eram os cereais com que habitualmente se fazia o pão. E o pão na palavra de Deus representa o quê? Exatamente, a palavra, a própria palavra. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, qual foi a primeira resposta que ele deu ao tentador? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, os cereais eram a substância que se faz o pão. O pão é símbolo da palavra de Deus. Então pensem, se havia necessidade de haver uma balança para pesar muito bem os cereais, o trigo e a cevada, isso significava que os cereais eram vendidos de forma racionada. Ora, como era a partir dos cereais que fazia o pão, e o pão é sinónimo da palavra de Deus, significa isto, que a palavra de Deus estava aqui em déficit. Ou seja, havia um período de escassez, e essa escassez era a escassez do conhecimento que provinha da palavra de Deus. Estamos num período da história da Igreja em que escasseava o alimento espiritual. E esse alimento é um alimento que é a própria palavra de Deus. Mas se nós interpretamos os cereais de forma espiritual, temos que fazer o mesmo para o vinho e para o azeite. O azeite é símbolo de quê na Bíblia? Do Espírito Santo, muito bem. E o sangue é símbolo de quê? Santa Ceia. O vinho, perdão, já disse. O vinho é símbolo do sangue de Jesus Cristo. Sabe o que é que isto significa? Quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz, em relação a este período da história da Igreja, bom, vai ter que ser uma medida de trigo por 1 denário. Atenção, um denário aqui tinha que se pagar bem caro. Período de escassez. Fome. Fome de que natureza? Fome espiritual. O próprio Senhor Jesus estava a profetizar a João que haveria de haver um período de fome espiritual. Mas, quando diz, não danifiques o azeite e o vinho, significava que, em relação ao azeite e ao vinho, não iria haver limitação. É incrível esta mensagem. Porque nos mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo
dá uma mensagem de conforto para um período caracterizado por uma grande fome espiritual. E essa mensagem de conforto é que a operação do seu Espírito Santo e os méritos do seu sangue continuariam válidos e eficazes. Durante este período da história da Igreja, seria um período de fome espiritual, muita fome. A palavra de Deus iria escassear, mas nunca iriam escassear os méritos do sangue de Cristo e a operação do seu Espírito entre os homens. Ou seja, a salvação continuaria a estar disponível aos seres humanos. Daí que esta mensagem do terceiro selo seja algo de espetacular. E que período é este na história? Pois bem, o período em que a Igreja está em completa apostasia. Recordam-se do período de Tiatira? A Igreja está em completa apostasia. A Igreja estava mais interessada em assegurar o poder temporal e o poder político do que em veicular aos seus fiéis a palavra de Deus. A palavra de Deus estava em escassez, quase total. A palavra de Deus não era dada aos membros. A palavra de Deus, pelo contrário, era refriada dos fiéis. E chegou mesmo a haver um período, imagine-se, em que os responsáveis da Igreja proibiam os crentes de ter acesso à palavra de Deus. A escassez era total. Quando se diz que Martinho Lutero, no convento onde ele estava, teve acesso à palavra de Deus, sabem como é que essa Bíblia estava? Estava acorrentada. Ninguém a podia levar dali. Incrível. Palavra de Deus acorrentada. Então estamos aqui em face de um período da história, repito, de muita, mas muitíssima fome espiritual. Escassez do pão. Mas, no meio desta escassez, o próprio Senhor Jesus Cristo a dizer, não, o vinho e o sangue, esse não é para ser danificados. Os méritos do meu sangue, que são veiculados ao crente por intermédio do Espírito Santo, azeite, vão continuar a fluir. Incrível. Maravilhoso. A parte humana falhou, mas a parte divina continuava a agir. Vamos passar ao quarto selo. Está claro este ponto? E já agora, há aqui um pormenor muito interessante. Conhecem aquela parábola em que Jesus contou do bom samaritano? Vamos ver um pormenor interessante nessa parábola. Vamos a Lucas, capítulo 10 e versículo 34. Lucas 10, 34. Jesus diz que o bom samaritano fez algo ao homem que estava ferido. 10:34. Vamos ler o versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. Versículo 34. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos. E como é que ele curou os ferimentos? Com quê? Com azeite e vinho. Estão a ver aqui o azeite e vinho para servirem de quê? Para servirem de curativo a um homem que estava ferido. Da mesma maneira, o azeite e o vinho, de forma espiritual, serviam de cura, de lenitivo, de penso, de terapia àqueles que estavam destituídos do pão espiritual. Está claro este ponto? Vamos passar ao quarto selo. Realmente eu hoje pensava que só tinha possibilidade de abordar os 4 primeiros selos e estou a ver que sim. Visto que já estou em cima da hora, aliás, já passei um bocadinho. Vamos então analisar o quarto selo e eu prometo que na próxima semana vamos ver o quinto e o sexto e depois vamos ver os 144.000 e o sétimo selo. Já agora uma pequena nota só sobre os 144.000. Eu não vou abordar muito a fundo esta questão, porque é uma questão que tem criado muita polémica, mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apenas vos vou mostrar aquilo que é imbatível, quer dizer, que não pode ser mesmo contradito. A partir daí, vou-vos dizer, muito sinceramente, vou-vos abrir o meu coração, eu próprio não tenho certezas totais em relação à identidade dos 144.000. Quando eu digo certezas totais, tenho algumas certezas, mas não tenho certezas totais. É o único aspecto da mensagem bíblica que ainda está assim um bocadinho nublado. Ainda não se consegue ter assim uma percepção claríssima, que nós possamos dizer, não, aqui não há dúvidas nenhumas. Bom, mas vamos então, daí que, portanto, penso que dá tempo para a próxima semana de podermos ver o quinto e sexto selo, 144.000 e depois terminamos os selos. E depois
de hoje a 2 semanas vamos iniciar então o ciclo das trombetas, está bom? Ok, vamos então ver ainda o quarto selo. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Mais uma vez, aqui o quarto ser vivente, é semelhante a quê? À águia. E sabem que a águia é uma ave de rapina. E quando a ave de rapina está no seu melhor, o que é que ela faz? Voos picados para quê? Para apanhar as suas presas. Portanto, há aqui também uma associação à morte. Logo, pela associação simbólica a este ser vivente que introduz esta mensagem. E vamos ver que realmente a morte aqui está omnipresente. Reparem, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E a cor do cavalo está mesmo bem. Porque quando uma pessoa morre, como é que fica? Amarela. Vejam a sequência. Guerra. A guerra leva à fome. E a fome leva a quê? À morte. Precisamente. A sequência tem toda a sua lógica. E aqui o próprio cavaleiro é chamado de morte. E esta mensagem é apresentada por um ser vivente que tem a aparência de águia. A águia é essa que é um animal que está associado também à morte. E diz-nos mais, o seu cavaleiro chama-se morte e o inferno estava seguindo. Bom, este inferno vem de uma palavra grega, Hades, cuja a tradução literal desta palavra Hades significa o lugar dos mortos. Os nossos tradutores, quando eu digo nossos tradutores, porque há os tradutores que traduziram para inglês, para espanhol, para francês, eles usam esta palavra inferno. Mas esta palavra inferno aqui não tem aquela conotação daquele fogo que destruirá os ímpios, nós iremos ver mais à frente no livro do Apocalipse, que destruirá os ímpios no tempo final. Não, não é esse inferno. Este inferno aqui é o lugar dos mortos. Portanto, reparem, é a morte, ou seja, a própria ação de morrer e depois o lugar dos mortos. Ou seja, duas coisas associadas para significar o quê? A morte e a permanência na morte. E o inferno estava seguindo e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à espada, pela fome, reparem aqui na sequência, espada, fome e com a mortandade e por meio das feras da terra. E normalmente estas feras da terra, quando aparecem mencionadas na Bíblia, também estão associadas ao lugar dos mortos. Portanto, tudo aqui é a morte, este selo. Então, que período da história é este? Pois bem, é o período em que, depois da fome espiritual provocada pela retirada da palavra de Deus, ou quase inexistência da palavra, se assiste a um período de praticamente morte espiritual no seio do próprio cristianismo. No seio do próprio cristianismo. E, meus amigos, isto é incrível, porque o próprio Senhor Jesus Cristo está aqui a profetizar que o próprio cristianismo, ao longo das suas fases de primeiro progressão, depois desenvolvimento, havia de chegar a um período de morte. E essa morte seria causada pela privação da palavra de Deus. Estão a ver como é tão importante para os nossos dias nós termos acesso à palavra de Deus? Porque sem termos acesso à palavra de Deus, não há vida espiritual, há morte espiritual. E agora reparem, quando diz aqui que este cavalo amarelo, portanto o cavaleiro era morte e o inferno estava seguindo, ou seja, o inferno estava seguindo, ou seja, havia um que matava e depois havia outro que conservava os mortos na morte. Bom, reparem, isto é um pleonasmo para mostrar que não havia hipótese para estes que morriam de morte espiritual. Eles continuavam na morte. E continuavam na morte por muito tempo. E já agora eu faço uma pequenina introdução ao quinto selo, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Reparem, a morte espiritual que finalmente acabou por reinar na igreja provocou algo ainda pior. Ou seja, não só a morte espiritual de muitas pessoas, mas também a morte, neste caso literal, física, daqueles que ainda queriam permanecer fiéis à própria palavra de Deus. Então isso vai nos levar ao quinto selo.
Um outro período em que a igreja está morta, mata os seus fiéis em termos espirituais e mais, depois ainda ataca aqueles que permanecem vivos, espiritualmente falando. Estão a ver então bem o quadro. Linguagem bíblica. O Senhor Jesus Cristo revelou ao seu servo João as coisas que haveriam de vir e aquilo que haveria de vir, e fiquem com esta ideia. Independentemente dos detalhes que nós temos estado aqui a analisar, eu gostaria que vocês ficassem com o quadro completo na vossa mente. E o quadro completo é este. É que o próprio Cristo, o Senhor da Igreja, revelou ao seu servo João aquilo que haveria de acontecer à Igreja a partir do tempo de João e ao longo dos séculos até à sua vinda, até ao vem. E aquilo que haveria de acontecer à sua Igreja é que essa Igreja, embora começasse num período inicial muito bem, saindo para vencer e como vencedora, finalmente ela iria entrar num período de guerras, ou seja, iria tomar ou chamar a si o seu próprio, em vez de permitir que fosse o Senhor a dirigi-la, ela própria. Agora, reparem, eu há bocadinho não disse, vou dizer desta maneira. Em vez de ser Deus a defender a Igreja, agora era a Igreja a querer defender Deus. Ainda há muitos hoje em dia que pensam que têm que defender a Deus. Deus não precisa da nossa defesa. Quem somos nós para defender Deus? E então, porque a Igreja entrou por esse caminho, finalmente a Igreja entrou num período de fome espiritual e fome essa que levou até à morte. E morte que atentava mesmo contra aqueles que permaneciam ainda fiéis. Reparem, isto é profético, isto é bíblico. E quando nós analisamos a história da cristandade, a história do cristianismo, nós vemos efetivamente que houve um período, durante muitos séculos, em que a Igreja esteve morta. Depois iremos ver, então, o que é que o Senhor fará. Mas já passámos do tempo, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigados pela vossa atenção. Que Deus vos abençoe.